Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Meu nome é Matheus Maia e hoje eu quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: quem criou Deus? Está curioso? Então fique por aí, porque depois da vinheta começa mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Olá pessoal, bem-vindo ao canal, obrigado por nos acompanhar. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a fazê-lo agora. E caso você goste e o conteúdo for útil, deixa aí o seu joinha. E não se esqueça de marcar também o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Se puder, faça isso agora, ok? Muito obrigado. Que legal, pessoal, poder iniciar aqui mais uma nova série. Uma vez por semana eu já faço um vídeo direcionado para a liderança cristã. E eu trato de assuntos como mentoria, discipulado, liderança relacional, saúde emocional do líder, vida com Deus, vida familiar e coaching cristão. Agora também eu quero começar esta série chamada A Bíblia Responde. E acho que serão muitos meses de série, cada semana com uma pergunta diferente e interessante sobre assuntos diversos e sempre com uma resposta bíblica. Mas por que eu decidi fazer isso? Começar uma série diferente, direcionada para todas as idades e todos os tipos de pessoas, independente do grau de conhecimento bíblico que essa pessoa tem. Sempre há uma história por trás, não é mesmo? E não é diferente aqui também para essa nova série. Um amigo meu chamado Edson Gualberto, químico, gente finíssima, um dia desses atrás me questionou sobre um versículo que eu enviei para ele na meditação matinal. Um dos versos bíblicos mais importantes que eu considero, Efésios 2, 8 e 9. Ali o autor aos Efésios, Paulo, ele diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ele me questionou como que era isso, se a gente não era salvo pelas obras que a gente fazia. E eu expliquei a ele rapidamente, num áudio de 2 minutos, o porquê das obras não nos salvarem. E deixei muito claro o que o versículo dizia. E no final eu perguntei, né? Ficou claro para você? Ele disse: pastor, você devia ter um canal só para poder explicar essas coisas. Foi daí que eu pensei, nossa, mais um canal não dá. Se um já dá um trabalhão, imagina 2. Mas por que não fazer vídeos explicando essas dúvidas no mesmo canal? Foi aí que me veio a ideia de começar a responder essas perguntas. E não só por isso, mas porque vira e mexe alguém me questiona algo, me pergunta algo, e eu vejo que muitas vezes as pessoas não entendem de maneira completa a palavra de Deus. Uma das formas de conhecer a Deus e a sua vontade é através do estudo completo e exaustivo da Bíblia. E aqui vamos nós, a primeira pergunta, uma pergunta clássica. Quem criou Deus? Talvez você já se perguntou isso, ou já ouviu alguém perguntar, ou talvez essa pergunta foi feita de uma outra forma. Por exemplo, como Deus passou a existir? Ou por que Deus existe? E antes de ir ao texto escolhido para responder esta pergunta, eu quero também te fazer outras perguntas que te farão pensar ainda mais. Se alguém tivesse criado Deus, ele continuaria sendo Deus ou uma criatura, um ser criado? E quem o criou? Não seria este ser Deus? Sabe, será que a imensidão do universo e a perfeição de toda a criação não é suficiente para levar as pessoas a crer num grandioso e poderoso ser chamado Deus? Se Deus em algum ponto da história tivesse sido criado, ele continuaria sendo Deus? A palavra de Deus nos revela em Salmos 90, verso 2, o seguinte sobre Deus: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se a gente for lá para o Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim aos romanos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde os princípios do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ah, queridos, a Bíblia responde. Ela então revela que Deus é um ser eterno. Ele não tem princípio nem fim. Ele sempre existiu, ele nunca foi criado. Ele não está preso à matéria, ao tempo e ao espaço, como nós estamos. Nós somos limitados e somos incapazes de compreender toda a grandeza e poder de Deus, todos os seus atributos. Se pudéssemos compreender, talvez seríamos Deus, mas não somos. Somos criaturas. Pense comigo no exemplo de uma invenção. Se a invenção pudesse dizer para o que ela foi criada, o propósito, ela não precisaria do Criador. Ela seria autossuficiente. Quando a criatura que somos nós procuramos entender toda a dimensão do Criador, somos atropelados pela nossa própria incapacidade e limitações. Eu acho muito interessante quando Deus se revela aos homens na história da humanidade, que está registrado aqui na Bíblia. E um desses homens é Moisés. Quando Deus aparece para Moisés, ele diz que quando perguntarem quem o enviou a libertar o povo do Egito, ele deve dizer, o eu sou te enviou. Isso mesmo, o eu sou te enviou. Não há uma autoafirmação de Deus melhor do que essa. Eu não sou apenas um ser grande, poderoso, eterno. Eu sou. Simplesmente assim. Ninguém me fez, ninguém me criou. Eu simplesmente existo. E é tão interessante também recorrer às palavras de Jesus, que assim como seu Pai, Deus, usa a expressão eu sou. E dessa vez não apenas no sentido de afirmar a sua existência, mas deixando claro a ajuda que ele tem para todo homem. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água viva. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Se formos analisar cada um desses textos, vamos encontrar outras respostas. Sentido e propósitos para a existência humana. Mas fica para uma outra oportunidade. Se Paulo disse aos homens que eles são indesculpáveis diante de Deus, porque a criação dá prova de um Deus eterno, imagine só se acrescentarmos a essa prova a revelação de Cristo. Aí é que o homem não tem desculpa mesmo. Quando ele mesmo vem e se apresenta ao homem e afirma que ele é a salvação, não apenas afirma, mas mostra isso através do Calvário, através da sua morte na cruz. Albert Einstein diz que quando o homem usa o termo coincidência, é assim que Deus se torna anônimo. Em outras palavras, não há coincidência. Tudo é fruto de um desígnio eterno. Tudo é Deus-cidência. Eu e você também somos frutos de um ser extraordinário, de um ser eterno. Você crê nisso? Você crê nesse Deus soberano e magnífico? Pois é, pessoal, acabamos aqui mais um episódio da série A Bíblia Responde. Gostou? Não deixe de curtir e compartilhar com quem você ama. Um forte abraço e não se esqueça, leia a Bíblia e tema ao Senhor para viver uma vida cheia de sabedoria e alegria.